Bom, nesta sexta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, fez duras críticas à reforma política. A gente falou muito disso aqui ontem, né, no programa, o primeiro bloco praticamente sobre a reforma política. Entre os alvos do deputado estão o fundo público de 3 bilhões e 600 milhões de reais para o financiamento de campanhas e o polêmico sistema eleitoral chamado Distritão. Vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje lá no Rio de Janeiro. Coloca aí, Reginaldo. O relatório, da forma como ficou, independente do que vem, né, ou o Distritão ou o atual sistema, o financiamento público, eu acho que o de 22 distrital misto é uma grande vitória, que a gente tem que trabalhar por ela. Agora, o fundo eleitoral, eu acho que, sem dúvida nenhuma, podia ter sido feita uma coisa de transição para que não fique com essa impressão para a sociedade que está se gerando despesa. O quê? O senhor é contra o Distritão? Eu não sou contra. Eu acho o seguinte, o sistema atual faliu, eu sou contra ele. Acho que o Distritão, sem uma cláusula de desempenho muito alta, né, e com financiamento público, eu acho ele muito ruim. Ô Vera, a partir desse depoimento do Rodrigo Maia, isso de certa forma pode ajudar a que isso não avance no Congresso? Eu acho que não deve ter muito nada. Peso só a opinião dele nesse aspecto, Patrick, porque por mais que ele tenha ganhado uma liderança e uma ascensão, principalmente nesse grupo do Centrão, neste caso é a própria sobrevivência dos deputados que está em jogo. Acho que eles vão pensar primeiro com os seus próprios bolsos e depois seguir alguma liderança do Rodrigo Maia. Mesmo porque não fica muito claro o que ele está propugnando, né? Ele acha uma coisa ruim, mas não sugere uma alternativa, então ele não está liderando. Ele está só dizendo que ele não gostou, mas não está dizendo o que seria o melhor, o que seria a melhor forma. E o momento dele ter costurado isso era ali atrás, na comissão, né? Não o fez. Vai deixar chegar ao plenário com esse fato praticamente consumado da criação do fundo eleitoral, aliada à mudança do voto proporcional pela eleição pelo Distritão. Então eu não vejo muito como isso, a essa altura do campeonato, ainda possa ter o viés de mudar alguma coisa do que já foi decidido. Carlos Andreasa. Na boa, está fazendo um discurso nesse caso. Ele trabalhou o tempo todo pelo financiamento público de campanha. Eu estava vendo os artigos que eu escrevi no Globo nos últimos 2 meses e está lá registrando, inclusive, fazendo uma crítica que ele... Eu falei aqui no programa também várias vezes, nós falamos, o suposto representante liberal. Até tem tido bons momentos de defesa do liberalismo, mas no caso do financiamento público de campanha, trabalhou a favor. E quando não trabalhou a favor, se omitiu. Ele é poderoso para interferir nesse debate. A única coisa que é praticamente consensual na Câmara hoje e no Congresso como um todo é esse fundo partidário, o financiamento público de campanha. Aliás, a gente tem que parar de chamar de fundo partidário, é financiamento público de campanha. Tem que dar nome aos bois, nome àquilo como é. Ele trabalhou para isso, permitiu que acontecesse a consenso. Para ser justo, o único partido com alguma representação que se voltou contra foi o PSOL. Todos os outros trabalhando a favor. E ele é o presidente da Câmara, ele tem que assumir a responsabilidade política sobre isso. Dinamitaram, foi um erro do Supremo, dinamitaram o financiamento empresarial, que é o modelo, não existe modelo excepcional, é um modelo razoável. É um modelo razoável, pode dizer que é um modelo péssimo se quiser, mas todos os outros apresentados até aqui são piores. Então dinamitaram um modelo por causa do indivíduo, por causa do político. Quer dizer, o político é corrupto, porque se o político não for corrupto, não importa se a empresa é corruptora. O político tem que educar o sistema. Mas por que o político precisa do Caixa 2, dos seus vários sistemas de financiamento ilegal, criminaliza-se um modelo razoável sem ter outro melhor para colocar no lugar. O modelo que se coloca no lugar agora, o financiamento público, é o pior possível, né? Significa, num momento em que o Estado, o tamanho do Estado está em questão, aumentar a participação do Estado numa eleição. É inacreditável, é tudo que a sociedade brasileira não queria. E não há dúvida de que a dinamitação do sistema de financiamento empresarial foi feito visando a um sistema pior. Esse
Isso foi deliberadamente provocado. É o sonho desse Congresso, e era o sonho do PT, aliás. O PT é o maior sonhador. Né? Em todos os programas históricos do PT está lá previsto o financiamento público de campanha. Eles conseguiram agora. É inacreditável. É inacreditável. E vou repetir a crítica. Aprovaram o financiamento público de campanha numa comissão. Vão aprová-lo sem... O Distritão pode até ter alguma dificuldade. Vão aprovar o financiamento público no plenário sem nenhuma dificuldade, sem ter apresentado até agora o modelo de distribuição. Como esse dinheiro público será distribuído entre os partidos e de que maneira será gerido dentro de cada partido. Isso é um escândalo. O que você acha, Marcelo Madureira? É claro que é um escândalo. Agora você veja, qual é o papel da Câmara, da Câmara Baixa, né, a Câmara dos Deputados, no Congresso, mas principalmente da Câmara dos Deputados, se não a representação direta dos anseios dos eleitores, do povo. O que nós temos hoje na Câmara dos Deputados do Brasil? Tem uma Câmara dos Deputados que legisla absolutamente de costas, né, de costas para os interesses da população, os interesses do povo brasileiro. Como o Andreasa frisou muito bem, quer dizer, no momento em que você tem que fazer grande austeridade com os gastos públicos, tem que diminuir o papel do Estado, né, em todos os segmentos, você vem com esse fundo aí inexplicável de 3,6 bilhões de dólares. E foi dito aqui também ontem que você ainda nem tem uma legislação, uma explicação de como, quem, quanto cada um vai receber, como é que vai ser gasto esse dinheiro, de que forma. A primeira coisa que vem à cabeça é o seguinte: é óbvio que vão ser superfaturados esses gastos aí de campanha, né, para gastar esses 3,6 bilhões e, de repente, ainda arrancar mais dos bolsos dos brasileiros. Quer dizer, isso é uma coisa que mostra a que nível chegou o nosso Congresso. Nosso Congresso está de costas para o Brasil, está de costas para o povo. Né? E é óbvio, eles achavam o seguinte: bom, nós temos que dar alguma resposta para a sociedade, temos que fazer algum movimento, vamos fazer uma reforma partidária, vamos fazer reformas. As reformas que eles estão fazendo são justamente do interesse deles permanecerem, para as coisas ficarem exatamente como estão, que é exatamente o que o povo não quer. Eles estão levando a questão para um impasse. Como eu disse ontem, pessoal, o problema não é a democracia, o problema não é a Câmara do Deputado, o problema não são as instituições, o problema é quem está ocupando essas instituições. Né? É quem está ocupando essas instituições e que cada vez é mais difícil a gente desalojar esses caras de lá. Isso que me preocupa muito. A gente está indo para uma situação limite que eu não consigo ver quais poderiam ser as consequências. Hoje, inclusive, já concluindo, o Fernando Gabeira, como sempre, aliás, eu não como sempre, não, o Fernando Gabeira, como às vezes, o Gabeira escreveu muito bem sobre a situação que a gente está vivendo no Brasil. Eu recomendo fortemente a leitura do artigo do Gabeira hoje no Estadão. Aliás, Vera, ainda dentro disso que a gente está falando, a resistência ao Distritão vem crescendo na Câmara, inclusive uma frente suprapartidária com 9 siglas lideradas pelo PT, promete impedir a aprovação do texto que já foi barrado em 2015, quando o Eduardo Cunha presidia a Câmara. Será que não dificulta? Nesse caso, é possível ainda que seja revisto, porque passou com uma margem muito estreita, né, na comissão. Então já mostrava a Câmara dividida e os partidos bastante divididos. O PT mesmo, que é um dos partidos que tem muitos deputados, ia falar grandes partidos, mas é que não dá para mais dizer isso do PT, um dos partidos que ainda tem muitos deputados, é contra. Então é difícil de avançar. Sabe quais países usam um sistema parecido com esse nosso do Distritão? Mas sabe quais são? As ilhas Pitcairn, Vanuatu, Afeganistão, Jordânia e Taiwan. Acho que não é muito, modelo para o Brasil, né? Outro era a Líbia, no tempo do Gaddafi. Depois aboliu, o Japão também aboliu. Então, quer dizer, não dá, né? Não dá para imaginar que seja um bom sistema eleitoral. Alguma coisa sobre reforma política ou vamos virar a página, vocês aí do Rio? Alguma coisa? Não, eu queria falar um pouquinho sobre essa... Vai lá. Eu queria, assim, sobre esse bloco que se formou. Eu já falei isso ontem, vou escrever sobre isso, eu sou completamente contra esse modelo distritão, tá? Por que o PT, por exemplo, é contra?
Porque uma das coisas que esse modelo dinamita é a ideologia, né? O partido que tem uma base ideológica. Ainda que a gente saiba que não tenha mais, ou que se considere que não tenha mais, o PT tem lá os seus 20% ideológicos. Esse modelo de voto majoritário, que dá poder excessivo ao eleito, né? Como eu disse ontem, torna o deputado uma espécie de prefeito, ou como queiram, uma Câmara em si, são 513 câmaras, né, federais, podemos dizer assim, é ruim para os partidos ideológicos, é ruim para o PSOL, por exemplo. Para o PSOL é muito importante a ideia dessa representatividade. Não quer dizer que o PT procure um modelo melhor. O modelo dos sonhos do PT é um modelo em lista. Lista fechada, aquele em que o partido apresenta os nomes numa ordem e o eleitor vota às cegas, vota no partido e aí elege, portanto, a ordem escolhida pelo partido. Isso é péssimo, não pensem que porque eu concordo com o PT contra o Distritão, estejamos concordando pelo mesmo motivo.